Boa noite. O Ministério Público vai investigar o contrato assinado pela Prefeitura para a implantação dos radares nas ruas de Manaus. O assunto veio à tona depois da denúncia que o A Crítica na TV fez ontem. O consórcio vencedor teria participação de empresas condenadas por fraudes em licitações. Hoje, o Ministério Público recebeu os documentos levantados pela reportagem e ressaltou ainda outro detalhe que também deve ser apurado. O consórcio vencedor só foi criado dias depois do resultado da licitação. Os documentos foram entregues a um dos promotores do Grupo de Combate ao Crime Organizado, que também atuou na primeira investigação do Ministério Público contra a Consladel. Assim que analisou a papelada, o promotor Lauro Tavares percebeu que o consórcio Manaus Seguro foi criado quase 20 dias depois que a licitação foi homologada. Nos causa estranheza que a adjudicação do pregão presencial consta a data do mês de agosto, e a data de abertura da empresa no mês de setembro. Isso não é comum, nós precisamos investigar isso. A participação de um dos donos da Consladel como administrador do consórcio que ganhou a atual licitação para a implantação dos radares também chamou a atenção do Ministério Público. Em 2011, quando o MP denunciou a empresa por irregularidades no contrato com a Prefeitura, Labib Faúde Awad teve as contas bloqueadas. Você tem uma empresa que já está com os bens bloqueados, pelo menos o sócio, o principal sócio, dono dessa empresa, está com os bens bloqueados na justiça, e essa mesma pessoa participar e ganhar de um processo licitatório não é comum. O Ministério Público prometeu abrir investigação para analisar o contrato assinado entre o consórcio Manaus e a Prefeitura. Vai solicitar os documentos do processo licitatório. O prefeito Arthur Neto, quando abordado por nossa equipe de reportagem, mostrou não ter conhecimento sobre a situação e questionou em público o diretor-presidente do Manaus Trans. O secretário Paulo pode falar com mais propriedade para você. Paulo, eu estou dizendo a ele uma coisa bem clara. No dia que você não merecer mais minha confiança, eu demito você, não precisa nem te avisar. Eu não tenho nem essa história de, não me avisou, não tem que avisar. No dia que eu não confiar em você, eu te demito. Você e qualquer pessoa que não tenha sido eleita. Então, você explica para ele que ele está dizendo que haveria alguma coisa estranha, esquisita, entre a suposta ligação entre a empresa Consladel, que eu saiba, parece que trocou de mãos, é isso? A empresa Consladel não tem nenhuma relação com a licitação. Não, mas ela, o que ela tem que agrave o nome dela, que seja vergonhoso para o nome dela? Houve uma situação apresentada de que haveriam 3 empresas vencedoras da licitação. Eu estou falando de outra coisa. O que pesa contra a honorabilidade dessa empresa Consladel? A empresa Consladel responde na Justiça do Estado do Amazonas. A Justiça está cuidando do julgamento da licitação que teria sido feita em 2010, 2009. Ela não tem condenação até agora. E ela não tem relação, é bom deixar claro isso, ela não tem nenhuma, a empresa Consladel não tem relação com a licitação do radar. A licitação do radar foi vencida por outras 2 empresas. Existe digamos assim, uma afirmação de que tem um sócio que é comum às 2 empresas. Eu quero esclarecer que as empresas que vieram para a licitação, vieram várias empresas para a licitação do radar. A que saiu vencedora atendeu a todos os requisitos técnicos primeiro, depois de menor preço e depois jurídico. Ela passou por uma verificação de todas as certidões do governo estadual, do governo municipal, do governo federal. Nós verificamos no site onde estão cadastradas as empresas ilidôneas. Ela não existe registro nenhum que desabone ou impeça ou que possa nos dar um indicativo de que elas não podem assinar contrato com a Prefeitura. Nossa, gente, é isso. Tudo bem para você? Obrigado. Mesmo tendo sido afirmado aí que não há nenhuma pendência jurídica impedindo o contrato das empresas com a Prefeitura, o que a gente tem que frisar é o que agora será investigado pelo Ministério Público. A questão moral e ética que envolve o contrato de um serviço envolvendo o nome de um empresário denunciado por irregularidades anteriores. E, além disso, o fato do consórcio só ter sido criado dias depois de ter vencido a licitação. E isso não foi esclarecido ainda pela Prefeitura de Manaus. E na manhã de hoje, uma ameaça de bomba preocupou moradores de um condomínio na zona centro-sul da cidade. O alvo seria o dono de um portal de notícias que funciona no local. A casa deste jornalista fica ao lado do portal de notícias que ele mantém.
No início da manhã de hoje, as funcionárias dele encontraram um pacote na escada. Isso é um atentado à liberdade de imprensa, né, onde já se viu, a gente em pleno século XXI, em 2015, a pessoa querer intimidar um veículo de comunicação porque veiculou algo que contrariou essa pessoa. De acordo com o jornalista, o pacote tinha as dimensões de um tijolo. Ele estava embrulhado e do lado de fora existia uma mensagem com letras recortadas de jornal, para que a pessoa que escreveu não pudesse ter a caligrafia reconhecida. A mensagem trazia ameaças ao dono do portal e também à família dele. A ocorrência causou transtorno para os moradores, porque toda a rua ficou fechada por quase 4 horas. A gente chega em casa e se depara com essa situação, a gente fica preocupado com os filhos, com a família que está aqui, mas foi tudo normal, não teve... a polícia agiu corretamente aí. O grupo antibombas chegou às 10 horas da manhã. Eles levaram o artefato para um terreno. Depois de preparar o isolamento, o objeto foi destruído às 1h20 da tarde. Segundo o nosso parecer, não se tratava de um artefato explosivo. Mas somente depois da perícia, que deve ficar pronta em 10 dias, é que a polícia vai concluir as investigações. Toda essa análise vai ser feita, vai ser tratada no laboratório para a gente fazer análise química e só após essa constatação que a gente vai poder emitir o nosso laudo identificando qual era a substância. A perícia também vai fazer uma vistoria na casa, onde foi encontrado o material, para ver se existem vestígios, impressão digitais, alguma coisa que possa nos levar a essa situação. Uma idosa de 78 anos foi assassinada com um tiro no peito durante um assalto na noite de ontem no bairro da Betânia. A família ficou chocada com a violência e a crueldade dos bandidos, já que a vítima não reagiu ao assalto e mesmo assim foi morta. A agricultora Maria da Conceição Nascimento dos Santos, de 78 anos, morava no interior de Altazes, onde levava uma vida bem ativa, como mostram essas fotos. Ela chegou ontem a Manaus para uma consulta médica e estava hospedada na casa da filha, no Beco Salustiano, na Betânia. Por volta das 10 horas da noite, Maria da Conceição ouviu alguém bater na porta e foi surpreendida pelos assaltantes. Abriu a porta e eles invadiram com arma na mão e pedindo joia, joia, joia. E a minha mãe, infelizmente, não tinha joia nenhuma. E eles renderam minha irmã, fizeram a minha mãe ficar de joelho, subiram no segundo andar da casa da minha irmã, fizeram a minha irmã ficar de joelho e lá eles levaram celular, levaram o dinheiro dela, cordão dela, máquina fotográfica, notebook e desceram. Agora não sei qual foi o motivo que levou eles darem 2 tiros na minha mãe. A família acredita que os bandidos estavam atrás de um outro filho da agricultora. Ele mora na casa ao lado do local do crime. O meu pai, ele vendia joias e ele tinha parado de vender joias porque ele já tinha sido assaltado 2 vezes. Só que, no entanto, ele não mora aí nessa casa. Mora ao lado. Mora do lado. E aí fizeram tudo isso com a tua avó? Mataram a minha avó, né? Os assaltantes fugiram com vários objetos roubados e dinheiro. A polícia investiga o crime. E a polícia prendeu hoje um dos 3 suspeitos do assassinato de um empresário na Zona Leste. A prisão foi exatamente 1 ano depois do crime. A espera foi longa para a família, que ainda aguarda a captura dos outros acusados, os 2 irmãos que teriam atirado na vítima. Tu acabou o sonho do meu marido! Tu acabou com a minha vida, seu assassino! Foi 1 ano de espera e de angústia desta família, que só hoje pode ver um dos acusados do crime e parar na cadeia. Nós lutamos muito para pegar esse homem, já tem mais de 2, muito sofrimento. Sou criança, sou nós aqui, só na saudade. Tomás Antônio Lima Mendonça foi preso na Colônia Oliveira Machado depois de denúncias anônimas. Segundo as investigações, ele mandou matar o empresário José Heraldo Nobre na Zona Leste. A dupla acusada de atirar na vítima aparece nesse vídeo. Eles abandonam o carro do empresário minutos depois do crime. E foi justamente o desentendimento por causa dessa caminhonete que causou o assassinato. Eles tiveram um desentendimento, né, por conta de uma situação absolutamente fútil, que foi um distrato relacionado ao veículo, né, e a mão de obra que não foi prestada em troca da cessão do veículo. Enfim, por conta dessa situação, o Tomás teria determinado aos irmãos Georgiano e Bartolomeu que cometessem o crime.
Este é Jorge Ernô e este outro é Bartolomeu. Os dois estariam escondidos no Pará e, segundo o delegado, podem ser presos a qualquer momento. Ele tem que pagar por o que eles fizeram. Inclusive, eles são de Tomé no Pará, o outro está lá. Então, provavelmente, por esses dias, com fé em Deus, vão presos, eles vão pagar por o que fizeram com meu irmão. A polícia também tem escutas que comprovam a participação dos três no crime. Os indícios são tão fortes que eles já foram denunciados à justiça e são réus do processo que apura a morte do empresário. E quando você precisa ir ao dentista, o que você costuma observar na hora da escolha? E referências profissionais ou o preço? Nessa hora é indispensável a atenção, porque tem muito falso dentista por aí e o perigo é enorme. Tanto que o Conselho Regional de Odontologia tem intensificado as fiscalizações. Vamos conversar ao vivo com a repórter Samira Benoliel. Boa noite, Samira. Explica pra gente os riscos de se escolher mal o profissional de odontologia. Olá, Amanda. Muito boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, os riscos são enormes de contaminação por doenças graves, como hepatite, sífilis e até HIV. Vale muito esse alerta realmente, porque aqui em Manaus e no interior foram identificados desde o início do ano 13 casos de falsos dentistas e mais de 200 notificações por diversos tipos de irregularidades. Número aí considerado alto pelo Conselho Regional de Odontologia. E a gente conversa agora com o presidente do Conselho. As fiscalizações estão sendo realizadas desde quando, presidente? Desde o começo do ano. Nós temos uma programação, o calendário de atividade para o ano de 2015 começa desde os primeiros dias de janeiro e se estende até o final do ano, até dezembro, atuando na capital e também no interior do estado. Que tipo de irregularidades vocês têm encontrado? A principal delas são o profissional em si, a pessoa em si, atendendo em ambientes não adequados, a sua apresentação, o seu local de trabalho, que é um dos primeiros fatores a desconfiar, se você procurar o atendimento e tiver alguém com essa apresentação. E, na dúvida, peça a identidade desse cidadão, que ele tem que mostrar que realmente ele tem registro no Conselho de Odontologia e ele é um cirurgião dentista. Se ele for, ele tem que ter o seu laboratório, o seu consultório em condições adequadas para poder prestar o atendimento à população. A população pode identificar desse jeito realmente e, além disso, existe um outro tipo de documento que pode estar identificando no possível consultório? A princípio, a identidade. Como eu lhe falei, o ambiente, a apresentação já diz alguma coisa do local de trabalho, do ambiente e do cidadão. E também poderá fazer contato com o Conselho através do nosso telefone, o fixo 3131-2200, do WhatsApp 9618-8148, através do e-mail croam.org.br, então poderá ser feito o acesso e fazer a denúncia para nós. Ok. Esses profissionais, possíveis profissionais, na verdade, eles vão ser punidos? Essa atividade do prático, isso aí é crime. Então, como tal, quando nós detectamos essa situação, nós levamos até a delegacia, onde é feito o registro e, com certeza, ele vai responder processo da justiça. Rapidinho, que a gente tem pouco tempo, eu queria que o senhor falasse da programação que tem no domingo, que é o dia do cirurgião dentista. Né? Ok. No domingo é o nosso dia, só que começamos na sexta-feira com homenagens para os dentistas na Câmara Municipal. À tarde, nós vamos ter atividade em 3 unidades abrigos filantrópicos, onde nós vamos estar interagindo com as crianças, um deles, o Gustavo Capanema. No dia seguinte, no sábado de manhã, no Shopping UAI, na Grande Circular, onde estaremos também interagindo com a população, entregando folhas educativas, orientando a respeito do combate ao exercício ilegal da profissão. E no domingo teremos a atividade lá no Parque dos Bilhares, onde haverá uma caminhada com também entrega de folders educativos. A Censa está colocando a unidade da Uniodonto para fazer pré-exames e encaminhar para as unidades durante os dias subsequentes para atendimento. Ok, presidente, muito obrigada. E olha, a população, vale lembrar, pode ajudar nesse combate aos falsos dentistas, denunciando, como a gente já colocou e vamos repetir agora, 0800-284-1380, ou pode ir até o Conselho. A sede do CRO fica na rua Silva Ramos, número 71, no centro de Manaus. Amanda, volto com você. Muito obrigada, Samira, pelas informações. E vamos ver agora imagens do trânsito na cidade. Na tela,
A gente está esperando aí chegar informações. Agora sim, a gente tem imagens ao vivo aí da avenida principal da Zona Norte, Avenida Noel Núteos. Nesse trecho, próximo ao Terminal 3, aí o fluxo está tranquilo, está fluindo. Agora a gente está conseguindo ver alguns carros ali na faixa exclusiva, na faixa azul, que é restrita para a circulação de ônibus e táxis. Mesmo assim, eles estão invadindo a faixa. Hoje, pela primeira vez, lojistas e empresários de todas as áreas de Manaus se uniram para um projeto em comum: derrubar o aumento do ICMS, que está previsto para o ano que vem. Na tribuna da Assembleia Legislativa, os lojistas disseram que vão ser obrigados a repassar esse reajuste direto para o consumidor. E ao contrário do que se imagina, esse aumento vai ser bem maior do que 1% estipulado pelo governo. Uma galeria cheia de lojistas e um plenário com poucos deputados. E foram somente eles que aguentaram a pressão do movimento Mais Amazonas e Menos Impostos. O grupo é formado por comerciantes das lojas do centro, dos bairros e dos shoppings da cidade. Eles são contra o aumento da alíquota de ICMS de 17% para 18% aprovado na Assembleia. No fim das contas, o acréscimo no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços representa muito mais que 1% para a economia do Estado. O que vai acontecer é que o repasse será de 6,75% para o bolso do consumidor, além do desemprego que possivelmente vai ser gerado por causa da queda de vendas. O movimento ainda conseguiu subir no plenário na tentativa de impedir o aumento, mas o caminho ainda é longo. O projeto foi aprovado no início deste mês em uma sessão extraordinária em regime de urgência. Agora, a única forma de evitar o aumento do imposto é se o governador José Melo voltar atrás e derrubar a proposta criada por ele mesmo. O governador tem até janeiro para mudar de ideia, quando o reajuste passa a valer. O presidente abriu um canal de diálogo, se comprometeu a manter esse canal com o próprio governador para uma ida de uma comissão dos comerciantes. Disse que entende que o governador vai dialogar, vai conversar. Mas, pelo menos até agora, não há indícios de que a decisão vai ser reconsiderada. O Estado necessitou dessa condição do aumento do ICMS com os efeitos para o ano de 2016, em virtude do cenário sombrio que se aproxima para o próximo ano. O ICMS é a principal fonte de arrecadação do governo. A expectativa é aumentar em 350 milhões de reais a arrecadação por ano. Aumentar o imposto aumenta o preço do produto final, faz com que o consumidor não compre, isso diminui a arrecadação de imposto e gera desemprego. Então, talvez o efeito que o governo queira de aumentar a arrecadação não aconteça, seja exatamente o contrário. A expectativa dos lojistas é que o governo desista desse aumento. Caso contrário, a população vai sofrer os impactos diretos. O mal que vocês fizeram não foi para os empresários, e sim para a população, para o povo de vocês. Desde a manhã de ontem, mototaxistas estão acampados em frente ao Ministério Público Estadual. Eles querem que a divulgação da lista com os nomes dos ganhadores da segunda licitação da categoria. O grupo está há mais de 24 horas em frente ao MP. Eles dormiram nesta tenda improvisada. Entre os mototaxistas estão os presidentes de 3 cooperativas. Os licitantes convocaram a liderança para que resolvesse o problema deles. E nós estamos aqui dispostos a resolver. Eles prometem ficar no local até o promotor Ronaldo Andrade rever a ação que proibiu a SMTU de divulgar a lista com mais de 1.600 nomes de mototaxistas que venceram a licitação. Até o chefe deles aí achou que isso é um absurdo, de atrapalhar, 4 pessoas atrapalhar a vida de 3.303 pessoas que estão realmente legalizadas, estão tudo bonitinho para padronizar as motos. Segundo os mototaxistas, a não divulgação da lista já tem causado prejuízos a toda a categoria. Não tem condições, nós já estamos ao nosso limite. Aí o ano que vem a gente já tem que pagar todos os encargos e já estamos com moto atrasadas já, porque a gente não consegue pagar mais. A pirataria está voltando de novo, agora a gente pediu ajuda também do Dr. Pedro Carvalho para poder intensificar mais a fiscalização. A segunda licitação para mototaxistas está há quase 2 meses emperrada pela decisão do MPE. Enquanto os novos profissionais não forem homologados, a Prefeitura não pode iniciar a fiscalização contra os piratas.
Já são mais de 20 dias de greve dos bancários. Agora a preocupação do Procon é com os encargos que podem se acumular, como a cobrança de juros por contas não pagas desde o dia 1º deste mês. Por isso o órgão propôs que as agências não joguem para o consumidor esse tipo de cobrança por conta da greve. No termo de ajustamento de conduta, o Procon fez 7 pedidos. Entre eles que o consumidor não pague juros por contas atrasadas nesse período de greve e que não tenha um nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito. E fazer com que o nosso consumidor não seja mais prejudicado, mais penalizado do que já está sendo com relação com a greve que foi instaurada, não apenas no nosso estado, mas a nível de Brasil. A Caixa Econômica Federal contesta alguns pontos e garante que serviços essenciais continuam sendo oferecidos. A gente precisa deixar a população esclarecida de que os serviços estão disponíveis, tanto de buscar o boleto para pagamento, quanto efetivamente de fazer o pagamento, tanto nas salas de autoatendimento quanto nas casas lotéricas. O documento será encaminhado às sedes de cada agência e deve retornar ao Procon em 10 dias. Caso os bancos se neguem a assinar o termo, o Ministério Público promete agir. Caso os prazos que nós estabelecemos na reunião de hoje não sejam atendidos, vamos evoluir para outras formas de atuação e vamos avaliar a possibilidade de ajuizar alguma ação judicial. A negociação entre Procon e bancos não vai interferir no andamento da greve. Até agora não houve acordo entre o sindicato patronal e empregados que pedem reajuste de 16% sobre o salário atual e condições mais adequadas de trabalho. Ela continua ainda por prazo indeterminado até que venha uma proposta das negociações que começaram a acontecer novamente, que possa ser deliberada em assembleia. Enquanto isso, a greve continua. O trânsito nas avenidas Efigênio Salles e General Rodrigo Otávio deve fluir mais rápido. Pelo menos é o que promete a Prefeitura, depois de liberar hoje o tráfego de 2 alças de retorno no complexo viário Gilberto Mestrinho, no Coroado, na zona leste de Manaus. No horário em que as obras deveriam ser entregues, ainda tinha gente trabalhando. E foi assim durante todo o dia. A pressa para liberar os retornos no complexo viário Gilberto Mestrinho causou engarrafamentos em todos os sentidos da rotatória. A obra acabou sendo inaugurada com pendências, sem sinalização e sem a parada de ônibus que existia antes. A gente começou a sinalização ontem, por volta de meia-noite, fora que foi liberada a obra, e a equipe amanheceu o dia e não deu mais para continuar, por conta do fluxo. A partir das 10 horas da noite, ela retoma os serviços, amanhã de manhã já está tudo concluído. Desde agosto, a área está em obras. Foram feitos serviços de drenagem, pavimentação e, por último, a abertura das alças viárias. A ideia é desafogar o trânsito em horário de pico. Segundo o Manaus Trans, 12 mil veículos passam por aqui a cada hora. Quem enfrenta o problema diariamente está otimista com a mudança. Quem vem daqui não fica nesse cruzamento, rapidamente só faz fazer esse retorno aqui. Então esse retorno vai simplificar muito, vai melhorar bastante. O prefeito Arthur Neto, que fez a abertura oficial das novas vias, explicou que pretende daqui para frente criar outros retornos como este. Se eu dou alternativa viária para a pessoa ter uma opção, acontece como acontece no nosso complexo viário ali da Torquato, que a única obra feita com dinheiro da prefeitura, não tem R$1 de empréstimo, pode ir lá a qualquer hora do dia ou da noite, veja qual é a pior hora do trânsito de Manaus, que ela lá não engasga, lá trafega como se fosse um autorama. E eu gostaria que o Manaus fosse todo assim. Como não é, a gente vai corrigindo aquilo que o dinheiro permite, aquilo que a imaginação dos nossos técnicos e o estudo deles propicia. Bom, e será que realmente vai melhorar o trânsito ali no complexo viário Gilberto Mestrinho? Vamos dar uma olhadinha nas câmeras do CIOPS para ver como é que está o movimento por lá nesse momento. Bom, a gente não está com a imagem agora, mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você como é que está o trânsito. Bom, agora a gente tem a imagem. Então, nesse momento, infelizmente, não dá para mostrar toda a rotatória. Mas essa imagem é dos carros que saem da Avenida André Araújo e seguem pela Rodrigo Otávio ou entram no complexo. Por enquanto, o trânsito está fluindo normalmente nos 2 sentidos. 28 projetos industriais com investimento de 537 milhões foram aprovados hoje durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas. O valor representa menos de 1/3 do que foi aprovado no mesmo período do ano passado. Os conselheiros também aprovaram projetos para a industrialização de produtos agropecuários, componentes, resinas e câmeras de televisão. E durante a reunião, fabricantes de condicionadores de ar concordaram em manter a linha de produção
e não aumentar a quantidade de insumos importados. E a crise chegou também no esporte. Agora só tem direito à alimentação na Vila Olímpica de Manaus os atletas de fora da cidade. O anúncio causou indignação e pegou muita gente de surpresa. O Amazonas é uma referência no mundo das artes marciais. E na luta olímpica, em especial, não é diferente. Os atletas da região e de fora têm toda uma estrutura na Vila Olímpica para treinar e se dedicar à modalidade. Porém, na semana passada, um baque na vida desses atletas. O governo do estado decidiu cortar a alimentação desses lutadores que moram na vila. A crise veio, nós tivemos que fazer os cortes e, infelizmente, eu sinto muito, infelizmente, nós tivemos que tomar essa medida. Ainda tem aqui dentro do hotel da Vila Olímpica, hospedados e com alimentação, café, almoço e jantar por conta do governo do estado, 21 atletas de 6 modalidades. Esses atletas são oriundos do interior do estado, né? Também de outros estados, como de Roraima e Pará. Valdeci Silva foi um dos atletas prejudicados. O lutador faz parte da seleção brasileira de luta olímpica. Quer dizer então que essa alimentação não faz falta. A alimentação é só para quem é de fora do estado, quem é de fora da cidade. Quer dizer então, seu secretário, seu governador, que atleta de casa não tem valor nenhum. Quem também não ficou satisfeita com a decisão foi Daiane Martins. Eu acho errado o que fizeram com a gente, tirando nossa alimentação. Porque isso aqui, a gente está aqui, mas é pelo amor, mas também a gente tem que ter pelo menos uma ajuda, né? Desde janeiro deste ano, a Vila Olímpica de Manaus funciona sem técnicos contratados. A demissão foi decorrente da mudança de gestão da secretaria. O plano era lançar um edital para contratar novos profissionais. A previsão era de, no máximo em junho, ter novos contratados. A partir de fevereiro do ano que vem, o governo do estado conseguindo melhorar a sua arrecadação, né? O próprio governo federal repassar recursos. Nós estamos com problemas de recursos, de repasses federais também aqui para o esporte. Então, assim, que as coisas melhorem e ter resultados satisfatórios para o nosso estado. A gravidez programada para mulheres acima de 50 anos agora está mais fácil. Ficou interessada? Amanhã, bem cedinho, Manhã no Ar traz uma reportagem especial sobre esse assunto. Não é mesmo, Daniela? Boa noite. Boa noite, Amanda Couto, e você que assiste o A Crítica na TV. No Manhã no Ar desta quinta-feira, a gente fala sobre gravidez tardia. Desde 2013, as clínicas de reprodução humana estavam proibidas de atender pacientes com mais de 50 anos de idade. Mas a regra mudou. A partir de agora, mulheres mais velhas que sonham com maternidade podem ter a chance de realizar esse desejo. Quer saber como? Detalhes aí desse procedimento? Então eu espero você às 6h30 da manhã aqui na TV A Crítica. Não perca! E a organização dos Jogos Olímpicos 2016 mudou o horário das partidas de futebol que vão acontecer em Manaus. Os confrontos, que seriam no início da tarde, foram transferidos para o início da noite, a partir das 6 horas. A justificativa foi o forte calor que faz na cidade no meio do ano. A Arena da Amazônia vai receber 6 jogos, que acontecerão em rodada dupla nos dias 4, 7 e 9 de agosto do próximo ano. Vale lembrar que o mesmo aconteceu na Copa do Mundo de 2014, quando os jogos em Manaus foram colocados para o fim da tarde. E a cota do Rio Negro chegou hoje aos 16 metros e 84 centímetros. Está a apenas 3 metros e 21 centímetros da maior vazante histórica registrada em 2010. Mas como é feito esse trabalho de medição? O repórter Márcio Azevedo mostra pra gente agora. A subida e descida das águas do Rio Negro são monitoradas diariamente. Só aqui no Amazonas são 200 estações para fazer essa coleta de dados. O Serviço Geológico do Brasil tem um sensor que faz isso a cada 15 minutos. A medição é transmitida via satélite. A figura da régua e do ribeirinho são fundamentais para manter os números atualizados. O ribeirinho, que todo dia ele pega os dados da variação do nível do rio, anota numa caderneta de campo, isso depois entra no sistema. Esse trabalho do ribeirinho é muito importante, porque na Amazônia, quando se quebra um equipamento eletrônico, dificilmente você consegue fazer a manutenção no tempo correto. Essa medição com régua é feita há 113 anos aqui em Manaus. Começou em 1902, quando os navios ingleses passaram a navegar na região. No início dos anos 70, a régua passou a ser exposta na entrada do porto. A placa é simbólica, tem 40 anos e serve para os registros da cota máxima do rio, pois nesse período em que as águas estão bem longe dela, o registro é feito em uma régua e os dados são lançados em um livro que tem mais de 100 anos de história. Seu Valderino guarda o livro a 7 chaves.
Deve ser por isso que ele está tão bem conservado. Aqui estão registrados momentos importantes da história de Manaus. Desde o dia 15 de setembro de 1902, nós temos todos esses dados diários, tá? 1902 até hoje. Mas o livro centenário hoje guarda apenas as medições do passado. Ele foi substituído por esse aqui, usado há 40 anos. Hoje, quando o seu Valderino faz a medição diária na régua, os dados são passados para essas fichas e só depois chegam ao livro. Com o advento da Zona Franca, o sistema inclusive de transporte marítimo, essa cota, esse trabalho aqui, não passou só mais ser é só do porto, essas coisas não. Passou de interesse geral para os governantes, para aquelas pessoas que são responsáveis por isso. E o calor de Manaus, misturado à fumaça, que toma conta da capital há mais de 20 dias, prejudica quem faz atividades físicas ao ar livre. O A Crítica na TV conversou com profissionais de educação física e com um médico para saber os riscos da exposição ao calor durante as atividades, as consequências e como se precaver. 60 anos e um pique de dar inveja a muitos jovens. A dona Iemanjá dança, corre e ainda tem fôlego para uma terceira atividade. Todos os dias eu venho para cá, 6h30, saio 9 horas daqui. O Edésio é bem mais novo, mas está aqui pelo mesmo motivo: manter a saúde em dia. Eu tinha 102 quilos, perdi 30 quilos e continuo aqui, né? Perder peso é fácil. Difícil é você manter, então isso aqui pra gente é tipo uma higiene mental. Nesse grupo, no Parque 10, as atividades são ao ar livre, dispensam os equipamentos de academia e atraem pelo espaço amplo para os treinos. Mas ainda que as vantagens sejam muitas, o educador físico alerta: é preciso tomar alguns cuidados, principalmente por causa do calor intenso nessa época do ano. Tomar bastante líquido, né? Principalmente água, né? Para hidratar mesmo. Passar esse protetor solar, né? E se possível até mesmo 2 vezes, né? Cedo quando acordar e depois um pouquinho estiver treinando, dar um retoquezinho, né? E a disciplina deve estar presente em todo momento enquanto você faz a sua atividade física. Mesmo em um ambiente um pouco mais favorável, como agora, por exemplo, onde o sol se escondeu um pouquinho, deixando essa sombra, é preciso você ficar atento. E numa atividade aparentemente um pouco mais leve, como o exercício de corda, também requer cuidado. Nessa situação, a dica dos especialistas é que você conheça o limite do próprio corpo. Cada corpo vai responder de um jeito. Na minha aula, eu trabalho sempre em 2 tempos. Para a pessoa também repor os hidrólitos, né, que durante a atividade física intensa, ela acaba se perdendo e acaba perdendo força no treino. Aí não aproveita tanto o treino. Então ela tem aquele tempo de reposição, descanso, para repor as energias e voltar com todo o pique. A Débora segue à risca as orientações. Sabe a hora de dar aquela pausa para descansar e se hidratar. Na hora assim das 8h30, que aí vem o sol mesmo. E o calor não é o único problema para quem treina em áreas abertas. A fumaça que encobre Manaus também afeta a saúde. Doenças como sinusite e pneumonia podem se agravar devido à poluição. Quando você vai fazer uma atividade física, você vai demandar um esforço respiratório maior. Ou seja, você vai acabar inalando um ar extremamente poluído nesse momento e que não vai fazer bem para o seu trato respiratório como um todo, desde o nariz até o seu pulmão. Então, nesse momento, o ideal é que você faça atividade física em locais fechados, as academias, por exemplo. Mas se você não consegue resistir àquela caminhada, saia de casa prevenido. É melhor chamar a atenção, dando exemplo. Tem que se cuidar mesmo, porque 20 dias com essa fumaça tem gente que não aguenta mesmo. E a gente fica por aqui, não deixe de participar da nossa programação. É só enviar um e-mail para o A Crítica na TV. Uma ótima noite para você e até amanhã.